Justiça pode ser definida como uma demonstração da retidão de Deus por meio da ação correta. O Salmo 89, verso 14, diz que a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. E Romanos capítulo 1, verso 17 completa dizendo que o justo viverá pela fé. Essas duas palavras, justiça e retidão, podem ser usadas de forma alternada. Vamos a estudar na lição dessa semana sobre a justiça e seu significado para nossas vidas hoje. Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos na lição número 2 e esta segunda lição do trimestre tem como título Plano para um Mundo Melhor. E eu escolhi dois assuntos para poder ampliar na lição dessa semana. E esses dois assuntos são os seguintes. Em primeiro lugar, Deus ouve, Deus vê. E em segundo lugar, a justiça de Deus nos 10 mandamentos. Vamos começar então com o primeiro assunto. Deus ouve e Deus vê. Aqui nas primeiras páginas da Bíblia, especificamente Gênesis, nós encontramos a história de uma mulher chamada Agar. Esta mulher era egípcia, estrangeira e era escrava. Ela foi usada, abusada e forçada a fugir de seus amos, segundo Gênesis capítulo 16. Mais tarde, eles foram expulsos novamente. No capítulo 21 descreve isto. E ela não se sentiu capaz de ver seu filho, que parecia morrer de sede perante ela. E mesmo na profundidade dessa injustiça e sofrimento, Agar não estava sozinha, nem era invisível ou esquecida por Deus. Um anjo veio até ela com uma mensagem de parte de Deus. E essa mensagem foi de ânimo para sua vida. Ele lhe assegurou que Deus estava com ela. E antes de seu filho nascer, um anjo veio até ela e lhe deu instruções sobre o bebê que nasceria. E ele disse: você vai chamá-lo de Ismael, que significa Deus ouve, porque o Senhor ouviu a sua aflição. Gênesis capítulo 16, 11. Em seus anos de maternidade, cada vez que ela dizia seu nome, Ismael, ela lembraria que na pior situação de sua vida, Deus havia visto seu desespero. Agar respondeu dando um nome a Deus. Ela o chamou de o Deus que me vê. Ela disse: eu já vi aquele que me vê. Este é o primeiro nome dado a Deus por um ser humano na Bíblia. E foi dado por uma escrava, marginalizada, abusada e estrangeira. E esse exemplo é um passo significativo em nossa compreensão da justiça de Deus, em contraste com a justiça humana. Vamos ao segundo assunto da lição dessa semana, que é a justiça de Deus nos 10 mandamentos. Tudo bem? Vamos a este assunto então. 2 mandamentos do decálogo de Deus dizem a seguinte frase, diz: não terás outros deuses diante de mim. Não cobiçarás a casa do teu próximo. E estes são o primeiro e último mandamento do decálogo da lei de Deus, e se constituem como uma coluna de apoio para sustentar os outros 8 mandamentos que estão no livro de Êxodo, capítulo 28 ao 16. Em outras palavras, são um alicerce para todo o decálogo. Por quê? Por 2 razões fundamentais. Em primeiro lugar, porque esses 2 textos, 2 mandamentos, podem ajudar a identificar as coisas que colocamos à frente de Deus. E em segundo lugar, esses 2 mandamentos também indicam os interesses egocêntricos que dificultarão a observância dos outros 8 mandamentos. Jesus resumiu esses 2 mandamentos da seguinte maneira. Ele disse no livro de Mateus, capítulo 22, verso 37 ao 40, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E em segundo lugar, ame o seu próximo como a si mesmo. A justiça de Deus na vida de todo ser humano começa
com o princípio de amar a Deus sobre todas as coisas e depois a seu próximo como a si mesmo. Imagine como seria o mundo se o amor de Deus estaria no coração de todos. Sem dúvida que o cuidado dos uns para com os outros seria uma característica natural dos seres humanos. E não haveria então escravos. E o trato com as viúvas, órfãos e estrangeiros seria diferente. Algumas aplicações ao final de nosso esboço. Na história de Gênesis capítulo 3, o primeiro relacionamento que se rompeu, que se quebrantou, foi aquele relacionamento com Deus. Isso ocasionou o pecado. Depois se quebrou o relacionamento entre as pessoas, finalmente com a terra e o ambiente natural. O padrão divino para lidar com a injustiça e restaurar relacionamentos vitais, primeiro começa com a restauração dos relacionamentos com Deus, em primeiro lugar. E depois Deus restaura as relações quebradas com os seres humanos, com os outros que estão ao nosso redor, e depois restaura a relação com a terra e o meio ambiente. Uma resposta de fé à injustiça deve considerar a cura desses três relacionamentos com Deus, com o nosso próximo e com a terra. E essa iniciativa de reconciliação sempre começa com Deus. Ele está à porta, diz a Bíblia, e chama. Quem ouvir a sua voz e abrir a porta, então ele entrará e se reconciliará com o ser humano, com a criatura humana, e depois ele causará uma reação de reconciliação com os demais. Esta reconciliação é extraordinária porque provém de Deus. E então nós seremos felizes com Deus, com o nosso próximo, e cuidaremos de aquelas coisas que Deus criou. Que o Senhor nos faça esses homens e mulheres extraordinários que cuidem dos demais e da natureza. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Por favor, Senhor, nos reconcilia contigo e com o nosso próximo, e que possamos ser fiéis a Ti em todas as coisas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez, lembrando nosso lema, maná, cada dia, cada manhã, é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.